Muito bem, então, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de mesa, dizer que é, enfim, uma honra partilhar com eles esta intervenção. Queria saudar o professor Nuno Cunha Rodrigues e dar-lhe os parabéns por esta conferência, realmente cujo tema enfim, cuja assistência também comprovam realmente o interesse do tema. O tema é muito interessante e a assistência comprova a relevância do mesmo e, portanto, queria dizer que é com muito gosto que estou aqui a falar sobre o meu tema, que é, basicamente, a contratação pública interadministrativa transeuropeia. De que é que eu vou falar? Acho que se torna mais simples falando de um caso engraçado, um caso interessante, que eu vou tentar ser breve, enfim, portanto, apesar disso, depois vão ter acesso à apresentação, enfim, que poderá suprir algumas lacunas daquilo que eu for dizendo. Há um caso interessante, que é um caso da ponte de, acho que se diz Øresund, ou Øresund, que liga a Dinamarca à Suécia. É uma ponte que entrou em funcionamento em 2000 e em 2009 foi necessário fazer um contrato para a adjudicação de serviços de transporte ferroviário. E aconteceu a coisa curiosa de que as duas entidades adjudicantes competentes para a adjudicação do serviço de cada um dos lados da ponte fizeram cada uma o seu procedimento. Ou seja, fizeram dois procedimentos, lançaram-nos ao mesmo tempo, dois procedimentos paralelos, dois procedimentos cujo critério de adjudicação, inclusive, tinha implicações recíprocas, o que é, aliás, uma coisa bastante duvidosa, não é? E que, pelo menos, era exigente, era uma coisa muito complexa. Eu não vi as peças, mas sou em segunda mão, através deste artigo que está aqui citado, em que o próprio critério de adjudicação e os fatores do critério de adjudicação tinham imbricações recíprocas. Isto é, era possível fazer uma proposta A e uma proposta B. A proposta B era para o caso de se ganhar o concurso do outro lado da ponte. Portanto, o adjudicatário executaria o contrato de certa forma, consoante ganhasse do outro lado da ponte ou não, e o critério de adjudicação estava construído nos dois lados, nos dois concursos, estava construído de uma forma que permitia casar, quer dizer, que permitia que a pontuação fosse, no fundo, comparável e em que, no fundo, estava prevista a possibilidade de só se ganhar se tivesse uma determinada pontuação do outro lado. Enfim, de facto, um caso bem curioso, que depois foi objeto de litígio, porque quem ganhou aquilo foi um consórcio que tinha uma empresa dinamarquesa e o lado sueco, a empresa estatal sueca, foi para tribunal. Havia também questões curiosas do ponto de vista da tutela jurisdicional, porque aparentemente o direito sueco, na altura, era bastante mais avançado do ponto de vista da tutela jurisdicional. Do lado dinamarquês não era assim e, portanto, acabou por ser julgado num tribunal sueco, que depois teve a oportunidade, enfim, de se pronunciar sobre o tema. No fundo, é um bocado sobre este tipo de coisas que eu venho falar, tentar dar algumas notas no pressuposto de que, de facto, as fronteiras sempre foram para nós uma razão válida para nós, no fundo, mudarmos de comboio, não é? Mas hoje em dia as pessoas não querem mudar de comboio quando atravessam uma ponte, não é? Mesmo que seja uma ponte entre dois países diferentes. E, portanto, se quiserem, os interesses dos consumidores e o interesse na qualidade do serviço parece que pouco se compadece, às vezes, com as fronteiras que nós habitualmente estabelecemos entre Estados e entre entidades administrativas e entre competências e etc. E é um bocado a esse problema, a esse tema, que as regras que a diretiva apresenta em matéria de contratação interadministrativa transfronteiriça procuram dar resposta. Como aqui se diz, é analisar a contratação pública que tem duas características específicas do lado público, do lado das entidades públicas, das entidades adjudicantes, não é? Ou seja, do lado da procura. Por um lado, a pluralidade de entidades públicas na relação jurídica, portanto, a minha intervenção vai ser para aqueles casos em que há mais do que uma entidade do lado público e, por outro lado, o caráter internacional, não é? Como se diria no direito internacional privado, a internacionalidade, ou um elemento de conexão internacional, não é uma referência internacional, um aspecto internacional da relação jurídica, no mesmo polo público. Eu chamo a atenção para isso, porque é evidente que se a internacionalidade for apenas no polo da oferta, ou seja, no polo
das empresas, isso não coloca qualquer problema, uma vez que quando uma entidade adjudicante, vamos imaginar, portuguesa, lança um concurso, é evidente que pode aparecer uma empresa que seja espanhola e, nesse caso, há um elemento de internacionalidade, mas esse elemento de internacionalidade não é suficiente para colocar problemas do ponto de vista do regime jurídico, uma vez que a entidade adjudicante portuguesa estabelecerá nas peças do procedimento que a lei aplicável é a lei portuguesa e, portanto, nesse caso, não há qualquer dúvida sobre o direito aplicável. No entanto, não é assim, já se colocam outros problemas, de facto, quando nós temos entidades públicas numa mesma relação jurídica, contratual, e essas entidades públicas pertencem a Estados diferentes. E, de facto, esse é o ponto, esse é a partir daí que surgem as questões de que vamos tratar aqui. Há várias configurações desta ideia geral, não é? Quer dizer, isto a contratação internacional, administrativa, internacional, transfronteiriça, pode assumir diversas configurações. No caso, faço menção apenas à figura dos agrupamentos europeus de cooperação territorial, que não é uma figura exclusiva de todo da contratação pública, nem é sequer uma figura que tenha surgido agora com a nova geração das diretivas, é uma figura que já está prevista há bastante tempo no direito europeu e cá também há disposições de execução. E, portanto, esta é uma forma de levar a cabo um projeto com dimensão internacional no âmbito da criação de uma pessoa coletiva autónoma, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ou qualquer outra, enfim, dá-se aqui o exemplo, mas em rigor deveríamos admitir a possibilidade de qualquer outra pessoa coletiva, designadamente de tipo associativo, ser criada e que tenha entidades pertencentes a Estados diferentes, embora isso coloque delicados problemas do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo. Eu não sei se aqui este link vai funcionar. Vai. Isto é o mapa dos agrupamentos europeus de cooperação territorial. E é engraçado ver que, de facto, há ali 3 que são portugueses, que é Galiza e Norte de Portugal. Temos o do Douro e depois temos ali uma pequenina, um sinal um bocadinho mais pequeno, que é um acordo, que é um agrupamento que foi constituído entre Chaves e uma cidade espanhola, Verín, não é? Exatamente. É um agrupamento europeu de cooperação territorial de âmbito mais restrito, mas ainda assim é um exemplo interessante. E, portanto, isto para perceberem, e sobretudo, por um lado, para olharem para o caso português, por curiosidade, mas também para vermos como, de facto, ali no centro da Europa, esta realidade da cooperação entre Estados e entre entidades administrativas de diferentes Estados-membros é uma realidade com uma expressão até relativamente assinalável. E, portanto, apesar de tudo, não podemos dizer que este seja um tema que não tem qualquer aplicação. É verdade que é uma estrutura muito mais pesada, nós temos aqui uma espécie de contratação interadministrativa institucionalizada, temos a criação de uma pessoa coletiva e, como tal, a lógica é uma lógica de permanência. Por outro lado, este regime dos agrupamentos não tem, obviamente, como já disse, uma referência exclusiva para a contratação pública, pode ser feito para uma série de outros projetos, normalmente é feito para gerir, para canalizar e para gerir fundos comunitários e, portanto, enfim, não será a sua vocação primordial funcionar como central de compras, mas ainda assim pode ser claramente utilizado, aliás, como se diz no regulamento, para a gestão comum de infraestruturas, por exemplo, para a gestão comum de uma linha ferroviária numa ponte que liga 2 países, não é? Como era o caso há pouco. Depois, a segunda modalidade que pode assumir esta forma de contratação interadministrativa transnacional, transfronteiriça, enfim, os termos podíamos distingui-los, mas agora aqui nesta sessão eu vou utilizá-los como sinónimos, e temos a figura das aquisições conjuntas, ou seja, aquele caso em que entidades adjudicantes de Estados diferentes fazem aquisições conjuntas, mas não no quadro de formas, sejam elas pontuais para a celebração de um único contrato, como ali se diz, ou dotadas de alguma permanência, como a celebração de um acordo quadro a um sistema de aquisição dinâmico, mas não recorrendo a formas institucionalizadas, designadamente centrais de compras de outros Estados. Isso aí, já vamos ver, é a terceira modalidade que, no fundo, podemos autonomizar e que é uma modalidade diferente. Aqui, enfim, é o caso simples de 2 entidades, vamos imaginar 2 autarquias locais, uma portuguesa e uma espanhola, fazerem uma aquisição conjunta qualquer que seja do seu interesse. É, aliás, um caso que tem vários precedentes cá em Portugal e que estão, aliás, a constituir-se mais precedentes. Ainda há pouco tempo soube de um projeto também interessante de cooperação
entre Lisboa e Paris nesta linha. E, portanto, isto surge especificamente referido na diretiva, no artigo 39, número 4. Como aqui se diz, o que caracteriza esta modalidade é que as entidades adjudicantes estão na mesma posição nesta iniciativa conjunta, no fundo. Corresponde à nossa figura do agrupamento de entidades adjudicantes. Finalmente, podem as entidades adjudicantes utilizar instrumentos como os acordos-quadro, principalmente os acordos-quadro, de facto, no nosso sistema, embora fosse desejável a todos os títulos que nós começássemos a utilizar de uma forma mais generalizada os sistemas de aquisição dinâmicos, mas, enfim, têm sido sobretudo os acordos-quadro, geridos por outras entidades adjudicantes, centrais de compras, designadamente, e, portanto, nesse caso, é uma entidade pública adjudicante portuguesa que recorre a uma central de compras, a um acordo-quadro celebrado por uma central de compras de outro Estado. Esta realidade está igualmente prevista, eu diria que porventura até regulada com particular carinho pela diretiva, na medida em que se percebe, já foi isso referido hoje de manhã, até inclusive pelo Dr. Joaquim Nunes de Almeida, percebe-se que as instituições europeias e que a Comissão Europeia veem com muito bons olhos mecanismos e formas de centralização das aquisições. Já vou dizer um pouco mais adiante que ainda assim devemos considerar e olhar para isso com cuidado e ver se de facto se justifica avançar com tanta intensidade nesse caminho, como aparentemente as instituições europeias pretendem fazer. E, portanto, neste caso, o que nós temos é, como ali se diz, entidades adjudicantes que são clientes de outras entidades adjudicantes, de certa forma dependentes, enfim, uma dependência com muitas aspas, não é? Numa relação trilateral que também envolve os agentes económicos. Portanto, aqui, no fundo, temos um contrato, que é o acordo-quadro, que liga estas várias entidades e uma delas aparece, de facto, a utilizar um instrumento que foi criado e é mantido por outra entidade. Todos estes esquemas de contratação, no fundo, configuram, como ali se diz, formas de cooperação público-público. Quer dizer, há uma relação entre os artigos 37 a 39 e o artigo 12 da diretiva. Eu falo sobretudo da diretiva 2014-24. Veja-se, aliás, como ali se diz, que o artigo 39 número ressalva o artigo 12. Quer dizer, o artigo 12 é aquele onde se trata da contratação in-house tradicional, institucional, e depois a chamada cooperação público-público, horizontal ou não institucional, que está no número 4 do artigo 12. E, portanto, este é um tema, se quiserem, este tema de que estamos a falar, é uma forma de cooperação. Podemos dizer, de facto, que há uma ligação, há uma conexão de sentido entre estes dois blocos de matérias. E, de facto, no Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial há estatutos e há um convénio, que está previsto, assim chamado e previsto no artigo 8º do regulamento, que enquadram a cooperação. Portanto, isto é feito através de formas contratuais, não é? Isto é a contratação interadministrativa. E depois, nas iniciativas de aquisição ocasionais, nos acordos-quadro e nos sistemas de aquisição dinâmicos, também há um acordo. Portanto, a diretiva também se refere expressamente a acordo, no artigo 39, número 4, e no artigo 38, número 1. Ou seja, a lógica é que a operação de aquisição conjunta, sob as várias formas que nós atrás vimos, é sempre enquadrada através de um acordo. E esse acordo não está sujeito à concorrência. E no fundo, é disso que trata o artigo 12, como aqui se diz, não é? Porque o artigo 12, aquilo que quer saber é se um determinado acordo ou um contrato está ou não está, ele próprio, na sua celebração, sujeito às regras da concorrência, não é? E é disso exclusivamente que ele trata. Já os artigos 37 a 39 tratam de um fenómeno, de uma lógica, de uma coisa diferente, que é saber qual é que é, então, o regime quando as entidades entendem cooperar através de contrato e, designadamente, no artigo 39, quando estão em causa entidades pertencentes a Estados diferentes, não é? Curiosamente, há uma regra no artigo 37, número 4, que também trata do mesmo problema, que é o da sujeição à concorrência, não é? Que é o mesmo problema de que se fala no artigo 12. Que é o artigo 37, número 4, que diz, de facto, que as autoridades adjudicantes podem adjudicar um contrato público de serviços para a prestação de atividades de compras à central de compras sem aplicar os procedimentos previstos na presente diretiva. Portanto, a lógica aqui foi dizer que estão salvaguardados da concorrência, quer dizer, não são sujeitos à concorrência os contratos celebrados por uma entidade adjudicante com uma central de compras. Faz sentido que assim seja, já se tem dito isto, faz sentido que assim seja, uma vez que esses contratos, se fossem submetidos à concorrência, porventura ficaria posto em causa o intuito da centralização, porque a centralização, por definição, não é, pressupõe que eu canalizo uma série de aquisições para aquela entidade e, portanto, se eu vou
pôr aquela entidade a concorrer com outras centrais de compras para ir obter a prestação daquele serviço, isso não faria sentido, e é por isso que o artigo 37, número 4, para não deixar quaisquer dúvidas, veio, no fundo, reafirmar aquilo que para mim já resultaria do artigo 12. De que é que tratam então aqueles artigos 37 a 39? Fixam obrigações e responsabilidades, enfim, tem aqui, este é um dos pontos em que eu, se calhar, para conseguir poupar tempo, vou passar um bocadinho à frente. No entanto, chamava a atenção para a vossa, para o considerante 73, chamava a vossa atenção para o considerante 73, onde no fundo resulta, de facto, a importância que as instituições europeias atribuem ao fenómeno, não só da cooperação público-público, mas aqui em concreto à cooperação entre entidades adjudicantes de Estados diferentes. Ou seja, retira-se do artigo 73, eu trouxe para aqui as várias ideias e sublinhei as várias ideias, enfim, não se justificará porventura estarmos a olhar para elas todas, mas fica claro do considerante 73 que, de facto, há uma prioridade assumida que é procurar fomentar as relações contratuais interadministrativas através das diretivas. O próprio legislador europeu reconhece que isto não é um caminho sem escolhas, reconhece que há problemas designadamente derivados de conflitos de leis, não é? Conflitos de leis do ponto de vista do direito administrativo, este é um problema que cada vez mais se coloca em sede de direito público e, portanto, tenta, dizem alguns, de forma insuficiente, o artigo mais recente sobre isso, um artigo cuja leitura eu aconselho, enfim, ainda é um working paper, mas aconselho vivamente, é um artigo do professor Albert Sanches Grael sobre esta matéria e, enfim, isso deixa muitas dúvidas sobre se o regime que está nas diretivas será suficiente para conseguir fomentar a nível europeu a contratação interadministrativa entre entidades adjudicantes de Estados diferentes. E, portanto, o considerante 73 é relevante para nós percebermos, de facto, a importância que a diretiva atribui. Reparem na referência ao regulamento 593/2008, o chamado Regulamento Roma I. Não é por acaso, e não deixa de ser curioso, que o legislador europeu faça aqui esta referência, porque do ponto de vista do legislador europeu, o que está a acontecer é que ele, legislador, está a prever, designadamente naquelas regras de que falámos, 37 a 39 e 39 em concreto, o legislador europeu o que está a fazer é, como aqui se diz, completar as regras de conflitos de leis previstas no regulamento CE 593/2008, ou seja, o regulamento aplicável às obrigações contratuais. E, de facto, é verdade que esta afirmação aparenta ser um pouco simplista, porque é muito duvidoso que o regulamento em questão cubra o tipo de contratos de que estamos a falar e, como tal, há certamente mais adaptações a fazer do que simplesmente completar as regras de conflitos que estão no regulamento Roma I. Fala-se aqui da criação de entidades conjuntas, enfim, depois podem ver. Como se diz, retira-se destes elementos uma posição de grande abertura às iniciativas de contratação pública transfronteiras e, de facto, sem pôr em causa este movimento, achei que o que era relevante era trazer para aqui e problematizar alguns pontos em que devemos pensar e, enfim, fazer opções, de facto, nesta matéria, que são os pontos, eu elenquei-os por nenhuma ordem em particular, segue um bocadinho a mesma lógica também, confesso, muito influenciado pela leitura muito recente do Albert Sanches Graels, segue um bocadinho uma lógica de procurar apresentar em primeiro lugar razões políticas e razões económicas e financeiras que nos devem levar a refletir sobre a conveniência no avanço para este movimento e, por outro lado, razões mais técnicas, razões de índole mais jurídica, técnico-jurídica, e, portanto, segue um bocadinho essa organização, mas sem grande rigor nessa separação. A primeira questão que gostava de sublinhar é, de facto, a perda relativa do controle, como ali se diz, das entidades adjudicantes por parte dos Estados-membros. Enfim, já ninguém tem a noção de que a soberania seja a mesma coisa que era há 30 anos atrás, mas ficamos sempre, quer dizer, é sempre para nós um encontro surpreendente encontrar regras como, por exemplo, a do artigo 39, número 2, primeiro parágrafo, que é aquela regra que diz que os Estados-membros não podem proibir as suas entidades adjudicantes de recorrer aos contratos celebrados, aos acordos-quadro celebrados por centrais de compras de outros Estados-membros. Ou seja, o nosso sistema de aquisição centralizada vinculada, portanto, a lógica da aquisição centralizada vinculada, é aqui expressamente afastada pelo legislador numa parte que diz respeito à utilização de acordos-quadro
de centrais de compras de outros países. E, portanto, isso é apenas um exemplo, de facto, de como o movimento de contratação transfronteiriça tem por significado que os Estados perdem. É verdade que, enfim, já perderam em muitos domínios, mas é mais um. Perdem em mais este domínio a capacidade de interferir com a gestão que é feita por parte das suas entidades. E aqui, confesso, tenho algumas dúvidas sobre esta proposta, esta ideia, esta reflexão. Ainda é um tema que acho delicado, tendo em conta que às vezes o Tribunal de Justiça não acha muita graça a transposições mais criativas das diretivas. A verdade é que pergunto-me se não se deveria pensar, por exemplo, no quadro, enfim, da já anunciada reforma do Sistema Nacional de Compras Públicas, se nesse quadro não se deveria pensar, por exemplo, em condicionar o funcionamento dessa regra à demonstração de que as condições dos acordos-quadro das centrais de compras de outros países são mais vantajosas do que aquelas que se encontrariam no âmbito das centrais de compras nacionais. É apenas uma primeira ideia, uma primeira dúvida, de facto, sobre se devemos considerar isso ou não. Depois, consequente dificuldade em fazer valer considerações de política pública a nível nacional. Enfim, há pouco a professora Maria João Estorninho fazia referência às chamadas políticas secundárias, horizontais, etc. Este é um tema, de facto, em que a centralização e o recurso à contratação transfronteiriça, particularmente através de centrais de compras, pode condicionar de uma forma muito significativa os Estados, uma vez que, quando a entidade adjudicante vai recorrer ao acordo-quadro, é evidente que o acordo-quadro já traz suas condições que, à partida, serão definidas pelas centrais de compras que fazem os acordos-quadro. Não é? Isso é absolutamente natural. E, dessa forma, fica menos espaço, parece, não é? A não ser que, de facto, os acordos-quadro o façam, e eu acho que aí, por acaso, em Portugal tem havido uma prática interessante de deixar, designadamente em sede de critério de adjudicação, deixar uma parte significativa de autonomia às entidades compradoras que utilizam o acordo-quadro quando têm que construir um critério de adjudicação. Nos últimos acordos-quadro, sobretudo, isso tem acontecido. E, portanto, lá está, fica-se um pouco nas mãos da Central de Compras que desenvolveu o acordo-quadro quanto à possibilidade de fazer determinadas opções. Eu trouxe para aqui um exemplo que não, é um exemplo que não se verifica, ou cuja jurisprudência do Tribunal de Justiça não se verifica apenas em matéria de centralização, mas que é um caso que me parece ilustrar este tema de que estou a falar. O último acórdão desta série é o acórdão Regiopost, não é? Foi o acórdão em que o Tribunal de Justiça analisou um caso em que uma entidade adjudicante alemã fazia referência a um valor de salário mínimo para a execução daquele contrato e uma entidade participante no concurso foi pôr em causa a possibilidade disso acontecer. E o Tribunal de Justiça, enfim, é um tema relativamente lateral aqui à nossa discussão, entendeu que era legítimo à entidade adjudicante, fazer essa exigência. E, portanto, isso significa, reparem, transpondo isto para a centralização das compras, se estiverem nas condições do acordo-quadro celebrado por uma central de compras alemã, aquele valor mínimo de salário, isso significa que quando uma entidade adjudicante nacional for utilizar aquele acordo-quadro, está sujeita à aplicação dessa restrição. Portanto, as consequências deste ponto de vista, do ponto de vista do interesse público e da capacidade, no fundo, de modular as políticas públicas, parecem ser evidentes quanto a isso. Depois, receios agravados quanto à utilização do poder do mercado das centrais de compras. Enfim, isto é um ponto absoluto, não vou falar muito sobre isso, porque aqui é uma questão de volume, não é? Quanto maior o volume, maior depois a potencialidade para ocorrerem efeitos distorcivos da concorrência. A questão do financiamento da atividade das centrais de compras é uma questão relevante, porque, reparem, quando eu utilizo um acordo-quadro de uma central, imaginem, uma central de compras espanhola, vai haver uma forma qualquer de financiamento dessa central de compras. E os modelos de financiamento, enfim, são um de dois. Ou a entidade adjudicante nacional que vai à central de compras espanhola paga um valor a essa central de compras, ou então os agentes económicos podem ser levados. Há algumas dúvidas acerca enfim, ou eu pelo menos tenho algumas dúvidas, confesso, acerca dessa possibilidade, mas acredito que seja um ponto discutível. O agente económico paga ele próprio à central de compras e, portanto, indiretamente
adjudicante portuguesa, quando adquire serviços ao abrigo daquele, ou quando adquire bens ao abrigo daquele acordo quadro, o que faz é que indiretamente custeia ela própria também a central de compras, porque está a pagar no preço do serviço, está a pagar o valor que aquele agente económico vai ter que dar à central de compras, que neste caso é espanhola. E, portanto, aqui a questão é uma questão da alocação da rentabilidade da central de compras, se me faço entender. Ou seja, é uma lógica de saber onde é que fica, do ponto de vista financeiro e orçamental, a renda oferida pela central de compras, e esta é, como vocês, enfim, calculam, uma questão também com uma vertente política relevante. Depois, temos ali a referência, enfim, talvez um pouco provocatoriamente, mas eu muitas vezes ouço dizer que as centrais de compras, porque há muitas pessoas que dizem assim, bom, mas bolas, eu conseguia condições muito mais simpáticas se fosse comprar fora do acordo quadro do que dentro do acordo quadro. E normalmente responde-se a essa observação, dizendo assim, bom, é verdade que vai perder um bocadinho aqui, mas repare que no big picture, não é, nós vamos ganhar muito porque consegue-se com a central de compras poupar muito dinheiro. Aqui o argumento perde um bocadinho de força, não é? Porque quem vai ter os ganhos macro, se calhar vai ser a central de compras e o setor público da entidade do Estado a que pertence a central de compras e não propriamente a entidade adjudicante que recorre àquela central. Questões, enfim, teóricas e dogmáticas, mas relevantes, porque, de facto, a introdução deste elemento de internacionalidade quebra a uniformidade, a linearidade e a homogeneidade de direito aplicável. Quer dizer, nós ficamos numa situação em que temos que aplicar vários direitos a várias, digamos assim, partes da relação jurídica, se podemos dizer assim. Isso é uma coisa que não acontece quando há uma simples situação, como eu dizia há pouco, de haver internacionalidade do lado da oferta. Um problema complicado para nós de resolver é o nosso sistema de direito administrativo é um sistema de matriz francesa e, portanto, as coisas têm evoluído no sentido de dizer que, por exemplo, as regras em matéria de contratação pública, quer em sede de formação e, mais duvidosamente, em sede de execução contratual, são, à partida, regras imperativas. Eu acho que a diretiva parte do princípio de que isso possa não ser sempre assim, ou de que possa não ser em regra assim. Porque, de facto, o artigo 39, número 1, o segundo parágrafo, diz, sim senhor, que a utilização de centrais de compras de outros Estados não pode ser feita para fugir a regras imperativas dos Estados de origem dessas entidades adjudicantes, que vão lá recorrer à central de compras, mas isso pressuporia que, em regra, as regras seriam supletivas. Ora, em regra, as regras de contratação pública no direito português são imperativas. Portanto, aqui a dúvida é como é que se concilia, de facto, a sujeição, de acordo com o princípio da legalidade, a sujeição ao direito administrativo da formação dos contratos públicos com, depois, a questão da sujeição ao direito da entidade, da central de compras do Estado, de sede dessa mesma central de compras. E alguns outros temas. Só para dizer as dúvidas que me suscita a regra de repartição de responsabilidades entre a entidade adjudicante compradora e a entidade adjudicante que conduziu o procedimento. De facto, a diretiva diz, desde que a entidade adjudicante que vai comprar, portanto, imaginem uma entidade adjudicante nacional que vai comprar ao abrigo de uma central de compras espanhola, desde que o município português se considere em cumprimento das regras do procedimento de celebração do contrato, portanto, do chamado call-off, não é? Desde que ele cumpra essas regras, ele não é afetado por quaisquer ilegalidades que tenham viciado o próprio acordo quadro. Tenho algumas dúvidas, quer dizer, ou pelo menos tenho dúvidas sobre se isto não traz exceções, e até exceções com algum significado. Portanto, imaginando que o acordo quadro, quando foi celebrado inicialmente, padecia de um vício que determinasse a sua invalidade, e esse vício seja evidente e até grosseiro, será que a entidade adjudicante, ao utilizar aquele acordo quadro, não pratica ela própria também um ato ilícito e, portanto, não pratica um ato do qual possa advir responsabilidade? Será que o isolamento de esferas de responsabilidade de que a diretiva nos fala, será que é exatamente assim? Enfim, depois há aquela regra, de facto há algumas coisas que vou deixar para a apresentação, mas de facto a regra do artigo 39, número 3, é uma regra complicada. Da regra do artigo 39, número 3, resulta que quando uma entidade adjudicante nacional for recorrer a um contrato de outra entidade, de outro Estado-membro,
significa que ela está obrigada a cumprir o direito da contratação pública do call-off, portanto, do procedimento, dessa mesma entidade. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que é, de facto, um fator altamente dissuasor da utilização deste mecanismo. E depois, enfim, já agora uma menção também à questão dos sujeitos intervenientes. A nova diretiva veio trazer um quadro bastante rígido do ponto de vista dos sujeitos que podem participar no acordo-quadro. Portanto, quando se celebra um acordo-quadro, diz a diretiva, logo no procedimento de formação do acordo-quadro, têm que estar previstos e claramente identificados, a expressão é claramente identificados, os sujeitos que vão beneficiar do acordo-quadro. Há algumas dúvidas na doutrina sobre exatamente o que é que isso significa. Será que eu posso identificar apenas por categorias gerais, do estilo? Será que uma central de compras da saúde pode dizer simplesmente assim, vão integrar este acordo-quadro como entidades compradoras, todas as entidades públicas do setor da saúde? Será que isto é suficiente? Será que tem que haver mais algum nível de detalhe no enunciado daquelas entidades? E repare, transpondo isto para o tema da contratação centralizada transfronteiriça, a dificuldade de cumprir esta regra é ainda maior. Quer dizer, como é que um acordo-quadro vai identificar de uma forma clara as entidades adjudicantes de outros Estados-membros da União Europeia? Não é? Portanto, tem que haver aqui uma espécie de, parece, acordo prévio quase, antes do lançamento do acordo-quadro, para que seja possível cumprir essa regra. Bom, finalmente, dificuldades e ineficiências derivadas desta potencial genérica aplicação do direito estrangeiro por parte de entidades adjudicantes e tribunais. E aqui voltamos ao início, para terminar. De facto, uma das coisas que aconteceu, curiosa, naquele litígio de que eu vos falei há pouco, naquela situação da ponte de Øresund, foi que o tribunal sueco que julgou a questão, aparentemente, segundo se consegue recolher do artigo, deu relevância ao ponto de quase aplicar regras do direito dinamarquês. Regras do direito dinamarquês. Não porque a isso chegasse através, enfim, das normais regras de conflitos de leis, porque não foi assim que a questão foi colocada, mas porque, efetivamente, acabava por ser quase irresistível este fenómeno de uma certa contaminação, não é? Quando o projeto tem uma natureza transfronteiriça internacional, é quase que irresistível ceder a uma certa tentação de olhar para os dois direitos que estão em confronto e aplicá-los. Isto, para nós, coloca-nos para os nossos quadros mentais, isto coloca, de facto, acho que alguns desafios, não é? Porque isto implicaria nós termos a visão dos tribunais administrativos portugueses a aplicar de uma forma genérica e competente direito da contratação pública espanhola, italiana, seja o que for. E, portanto, estes são os vários pontos, ou pelo menos alguns deles. Gostaria, se fosse possível, também de ter a vossa ideia e se há mais alguma coisa, ou se algumas dessas coisas não fazem assim tanto sentido. Mas estes são alguns dos pontos que me pareceu que podia ter interesse discutir e que têm sido apresentados como pontos problemáticos para dizer o quê? Para dizer que, enfim, a Comissão Europeia até está, já agora parece, a preparar um plano de ação para a cooperação interadministrativa transfronteiriça. Aparentemente, no final de 2015, já circulavam na Comissão Europeia documentos de preparação desse mesmo plano de ação, ou seja, a lógica claramente é cada vez mais insistir neste tema e promover este tipo de aquisições, na lógica, como dizia também o Dr. Joaquim Nunes de Almeida, na lógica de cada vez subir o nível, ou seja, haver cada vez menos compradores, mais profissionais, não é? Esta lógica da contratação transfronteiriça tem muito essa ideia, portanto, haver menos compradores, mais profissionais, subir o nível dos procedimentos de contratação pública. Contudo, isso enfrenta aqui, como, enfim, penso que ficou relativamente demonstrado, ou espero que tenha ficado, pelo menos, em alguns pontos, isto suscita várias dificuldades. E era um pouco isto que eu tinha para vos dizer, enfim, sem prejuízo das vossas questões, que terei muito gosto em responder. Muito obrigado.